É bom lembrar que nos países europeus, essa questão de se gastar mais do que se arrecada, muitas e muitas vezes, evidentemente que nem sempre, ela está muito ligada à questão da previdência. Eles têm lá aquilo que a gente chama de estado do bem-estar social. Nesse estado do bem-estar social, o que acontece? O Estado, ele, evidentemente que ele cobra impostos altos, não é? E repassa ao cidadão os serviços pelos quais o cidadão pagou. Mas a verdade é que vários países europeus estão apresentando o seguinte cenário. Primeiro, uma população envelhecida, uma população que tem vivido cada vez mais, onde a expectativa de vida em alguns países já ultrapassa os 80, 90 anos de idade. E aí você imagina só, aquela pessoa contribuiu por 40 anos, por 40 e poucos anos, e já quase pelo mesmo tempo ela goza da aposentadoria. Quer dizer, ela pagou 40 anos e ela já está, às vezes, até ultrapassando o tempo em que ela a recebe da Previdência. Ela é um tempo maior do que o tempo em que ela passou trabalhando, contribuindo para a Previdência. O grande problema em relação a isso é também o fato de que a maioria dos países europeus está apresentando uma baixíssima taxa de natalidade. O que significa isso? Significa que em um pouquíssimo tempo nós não teremos trabalhadores num volume suficiente para continuar irrigando o sistema, para contribuir para a Previdência e garantir o pagamento a esses que estão aposentados e vivendo por mais tempo. E um terceiro fator que a realidade social faz com que impacte a Previdência, principalmente nos países europeus, é, além da questão do aumento da expectativa de vida e também da diminuição do número de nascimentos, o fato de que muitos estrangeiros de países emergentes e subdesenvolvidos, eles acabam migrando para esses países desenvolvidos. O que vai acontecer? Esses imigrantes, na maioria das vezes, são trabalhadores ilegais. Sendo eles trabalhadores ilegais, que estão quase sempre na informalidade, eles não contribuem para a Previdência. E mais, eles usam toda a estrutura de saúde do país, eles usam os transportes, enfim, eles causam um impacto sobre as contas do Estado, não é? E não contribuem para esse Estado. E acabam fazendo, inclusive, aquilo que a gente chama de repatriamento de divisas. O que significa isso? Ao invés dele ter um dinheiro com o qual ele contribui para o Estado no qual ele está inserido, ele transfere renda para outros estados. Então você tem situação, por exemplo, semelhante a essa que acontece no Brasil. Pessoas que vivem nos Estados Unidos, no Japão, em países europeus, em Londres, por exemplo, em cidades, né, como Londres, na Inglaterra, eles acabam mandando o dinheiro deles e gerando desenvolvimento aqui no Brasil, ao invés de ser no países em que eles estão. Então nós temos essa crise fiscal. A crise fiscal é quando o país gasta mais do que ele arrecada. Isso é muito importante, o chamado desequilíbrio fiscal. No Brasil nós temos uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que nenhum Estado deva gastar mais do que ele arrecada. E quando nós falamos Estados, nós falamos aí de prefeituras, né, nos municípios e também da União e dos Estados dentro da Federação Brasileira. Além disso, nós temos na Europa aquilo que a gente chama de crise estrutural. O que é essa crise estrutural? Você deve estar lembrado que no auge dessa crise, principalmente agora no início do ano, no primeiro trimestre de 2010, aconteceu que a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, ela chegou a defender a expulsão de países como a Grécia, por exemplo, da chamada zona do euro. Por que Angela Merkel queria expulsar a Grécia da zona do euro? Por que Angela Merkel não queria emprestar dinheiro para salvar a Grécia, dinheiro do Banco Central Europeu? Por um motivo muito simples. Para que um país possa fazer parte da União Europeia, ele tem que se submeter também a determinadas regras, a determinadas normas. E uma dessas normas diz que para um país fazer parte da zona do euro, para um país fazer parte da comunidade, né, da União Europeia, ele tem que ter inflação sob controle, ele tem que ter as suas contas públicas em dia. Significa que ele não pode gastar mais do que ele arrecada. Então, Angela Merkel diz que o governo grego foi irresponsável, assim como alguns outros governos também da União Europeia, e que, nesse sentido, se eles não cumprem uma determinação básica, eles não deveriam fazer parte da União Europeia, né? Então, essa foi a defesa feita pelo Estado alemão, de que se você expulsasse a Grécia da União Europeia. Mas não foi o que aconteceu. A Grécia recebeu ajuda do Fundo Monetário Internacional. E mais,
Existe na Europa alguns países, como por exemplo Portugal e também Espanha com uma situação um pouco menos grave, mas Portugal com uma situação bastante preocupante, que é aquilo que a gente chama de crise estrutural. O que é essa crise estrutural? A verdade é que países como Portugal e Espanha, eles têm uma estrutura econômica, uma dinâmica econômica que faz com que eles não consigam se desenvolver no mesmo ritmo, por exemplo, que a Alemanha, que a França, que a Inglaterra. Então, o que a gente espera? Infelizmente, se espera que esses países, ou eles vão fazer uma modernização absurda em termos de estruturas de produção, de dinâmicas de produção, ou então, num curto espaço de tempo, eles também vão quebrar, eles também vão ficar muito para trás em relação à capacidade de competitividade em relação a outras economias do bloco. Então, a situação na Europa ela é muito mais preocupante do que a gente imagina. E a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela também diz que o grande impacto da crise de 2007, da chamada crise americana, que o grande impacto ela vai se fazer sobre quem? Ela vai se fazer sobre jovens, porque os jovens, mesmo no Brasil, por incrível que pareça, a gente tem no Brasil uma preocupação muito grande com as pessoas de meia idade que ficam sem trabalho e como que essas pessoas vão se recolocar no mercado de trabalho. Pois eu não sei se você tem essa informação, a verdade, o fato é que no Brasil, um jovem ele tem muito mais dificuldade de arrumar o seu primeiro emprego do que uma pessoa que esteja na faixa dos 40 anos, portanto aí já entrando na sua meia idade. Então, os jovens, pelo fato da questão da falta de experiência, pela necessidade de adquirir o seu primeiro emprego, eles terão, segundo a OCDE, muito mais dificuldade de se inserirem no mercado de trabalho do que as demais categorias de trabalhadores. Os trabalhadores também com baixa qualificação, esses terão cada vez mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. E isso não deriva apenas da questão da crise de 2007, não. Isso também deriva em muito do fato da tecnologia. Então, hoje, esses trabalhadores com baixa qualificação, sem um acesso a mais de uma língua, sem um acesso à questão da informatização, esses trabalhadores terão cada vez mais, no presente e no futuro, uma dificuldade de se colocarem nesse mercado cada dia mais exigente, cada dia mais qualificado. Um outro grupo de pessoas que, segundo a OCDE, vão sofrer bastante ainda os reflexos dessa crise são exatamente os imigrantes, porque os imigrantes quase sempre estão numa situação de ilegalidade, e o fato decorre também da seguinte situação. O racismo ele é cada vez maior, a xenofobia, que é o preconceito contra o estrangeiro, ela é cada vez maior nos países, principalmente da Europa. E isso acontece por quê? Isso acontece, esse recrudescimento do racismo e da xenofobia, acontece porque esses trabalhadores estão indo disputar empregos, disputar vagas com os trabalhadores locais. Porque até algum tempo, até algumas décadas, os trabalhadores europeus, muito qualificados, não se submetiam, aspas, a fazer determinados trabalhos. Hoje, evidentemente, com a diminuição das ofertas de trabalho, imigrantes e trabalhadores locais vão lutar, vão brigar pelo mesmo espaço. Isso faz com que o racismo e a xenofobia aumentem bastante na Europa, principalmente na Europa. Os imigrantes, portanto, terão cada vez mais dificuldade de se colocarem nesses mercados. Ao mesmo tempo, nós temos, na mesma perspectiva dos imigrantes, as chamadas minorias étnicas, os negros que migram para os países europeus, que lá, portanto, são minoria, os muçulmanos, os orientais, as pessoas que vêm do leste europeu. Esses também serão as principais vítimas da diminuição dos empregos no presente momento e no futuro próximo.